Qual formato é comumente associado às placas de advertência? Está perguntando a forma comumente associada às placas de advertência, aquelas amarelinhas. Bom, nós temos placas de regulamentação, que são aquelas em formato circular. Nós temos placas de advertência, que é o que eles estão pedindo aqui, que é um quadrado colocado assim na forma vertical, elas são de cor amarela. E temos placas de indicação com formatos diversos, né? O formato comum aqui seria retangular? Não, o retangular é um modelo, uma forma de placa de indicação, não é? E aqui ainda fala azul, as placas de advertência são de cor amarela. E não dá para esquecer porque amarela começa com A, advertência também começa com A. Então o Azinho daqui combina com o Azinho daqui, tá? Advertência é amarela. Tá até aqui, ó, amarelo, ó, geralmente amarelo. E por que geralmente amarelo? Na verdade, 99% delas são amarelas. É porque tem algumas que são na cor laranja, quando usadas de forma temporária. Obras, por exemplo. Então aqui tá ok. Losango diamante. Quem já viu um diamante, ele parece mais ou menos com esse formato aqui, né? Um diamante. Isso aqui é um losango? É um losango, mas é um losango muito específico. Ele é um losango quadrado. Quadrado. Por que quadrado? Porque todos os ângulos dele aqui, ó, são de 90 graus. Se você não entende muito de geometria, não se preocupe com isso não. Ele é um losango, sim, só que ele é um losango quadrado. Quadrado. Tem losango que ele não é um quadrado, ele é mais ou menos assim, ele tem o centro dele aqui, ó, esse centro aqui, ele é mais estreito do que essa vértice aqui, ó. Então ele acaba não sendo quadrado. Então dizer que é um losango não está errado não. Mas para ficar uma resposta bem específica, conforme o manual de sinalização do Conselho Nacional de Trânsito orienta, o ideal seria dizer quadrado. Inclusive, todas as vezes que eu já vi essa questão cair em prova até hoje, ele sempre faz menção a quadrado. Mas vamos lá. Amarelo, ok. Losango? É, mas é um losango quadrado e aqui não falou. Falou um losango diamante. Era melhor se tivesse colocado losango quadrado. Vamos deixar aqui como um meio certo. Essa aqui já está fora. Quadrada, ok, é um quadrado. Marrom? Não, não é marrom. Elas são de cor amarela. Circular? Não, não é circular. Circular é placa de regulamentação. Então está fora. A única que sobrou para a gente é a letra B de bola mesmo. Então, só reforçando, em todas as vezes que eu já vi essa questão cair até hoje em prova, eles não fazem menção, quando eu falo eles, o Detran, não faz menção a losango, faz menção a quadrado. Mas está errado? Não. Eles só esqueceram de especificar. Se tivesse colocado um losango quadrado em vez de losango diamante, ficaria melhor a resposta. Mas letra B aí. As placas verdes são mais usadas para quê? Placas verdes, a gente está chegando em cidades assim, até que chegando nem tanto, porque quando você chega, a placa é azul, né? Aí lá tem o nome da cidade. A placa azul. Mas quando ela é de cor verde, imagina que isso aqui é uma placa verde, ela tem o nome do local, do destino, a seta mostrando a direção e às vezes até a distância. 9 km, cidade tal, 9 km naquela direção. Placa verde. Então ela indica direção, olha a setinha aqui, ó. Indica um local, no caso aqui a cidade, e a distância. Fechou. Letra A. Educar não é placa verde, educar é placa educativa, ela é de cor branca, tá? Indicar serviços, serviços auxiliares são placas azuis, elas não são verdes, é de posto de combustível, serviço telefônico, hotel, por aí vai. Sinalizar pontos turísticos, ponto turístico é de cor marrom, também não é verde. Tá? É importante conhecer a sinalização pelas cores e pelo formato, tá vendo? Letra A aqui é a resposta dessa questão. Qual a missão das placas brancas? Achei interessante usar aqui o termo missão. Missão. Lembra aquele filme Missão Impossível, né? Não ficaria melhor se colocar qual a finalidade, ou qual a função, qual o objetivo da utilização das placas brancas? Placa branca no trânsito vai ser placa educativa. São aquelas placas retangulares, grandonas, fundo branco, e aqui dentro vem escrito mensagens educativas. Aqui dentro vem mensagens educativas. Por exemplo, longo trecho em declive. Verifique os freios.
Motorista, dirija com prudência. Use o cinto de segurança. Mensagens educativas. Então tá aqui, ordens obrigatórias? Não. Placas brancas não têm essa finalidade de obrigar nada, elas apenas educam. Indicar serviços? Não, serviços são serviços auxiliares, as placas azuis, né? Posto de combustível, serviço telefônico, também não é. Apontar atrações turísticas, atrativos turísticos são de cor marrom. Conscientizar e educar, não falei placas educativas, sobre comportamentos seguros no trânsito. Letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Por que a sinalização deve ser compreendida rapidamente pelo motorista? Exatamente. Não é nem tanto que assim, rapidamente. É que quando vai implementar uma sinalização no trânsito, ela precisa ser facilmente identificada. A pessoa não pode ficar perdendo muito tempo. Hoje mesmo eu estava tentando estacionar no local, aliás, eu estava estacionando, que tinha lá a placa de estacionamento regulamentado, mas dentro de um painel, e esse painel, o que tinha de informações aqui, era tanta informação que as letrinhas ficavam miúdas. Lá de dentro do carro onde eu estava, eu não conseguia ler o que estava aqui. Eu tive que estacionar o carro, ir lá para ler o que estava escrito aqui, para ver se eu não estava desrespeitando a sinalização. Nesse caso, a sinalização não foi identificada facilmente e rapidamente. Ela foi deficiente. E o órgão de trânsito não pode pecar nesse sentido. Se eu estaciono aqui indevidamente com dessas letrinhas miúdas, eu fotografo a placa e entro com recurso, porque a sinalização ali foi insuficiente. Ela não foi compreendida rapidamente, facilmente. Então, porque são feitas só para especialistas? Não. O só aqui é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% da alternativa ser falsa. Porque mensagens precisam ser entendidas em frações de segundos. Ok. Frações de segundo, né? Não dá nem um segundo, é uma fração de segundo. Uma beiradinha de um segundo. Aqui pode ser a resposta. Porque os motoristas não têm tempo de ler. Não é nem que não tem tempo de ler. É porque o objetivo da placa não é fazer leitura. Tanto que você vai ver que placas, elas normalmente não trazem mensagens escritas. Elas trazem mensagens por meio de símbolos. Que você bater o olho, você já sabe o que é. Né? Raramente você vai encontrar ali uma placa com mensagem escrita. Só a placa educativa mesmo e olha lá. Então não é para permitir que o carro dirija sozinho. Eita, veículo autônomo. Letra B de bola, né? É essa mesmo que sobrou para gente. O que significa sinalização temporária de cor laranja? Sinalização temporária é de cor laranja. A cor laranja serve somente no trânsito para indicar ou para ser utilizada na sinalização temporária. Quer dizer, não é uma sinalização definitiva, permanente. No caso de obra, fez lá um buraco, um desvio, alguma coisa, botam lá a placa laranja, mostrando ali o fluxo, a direção de desvio do fluxo ou coisa do tipo. Significa que a via é exclusiva para transporte público? Não, não foi isso que eu expliquei. Que é um ponto turístico, placa de ponto turístico não é de cor laranja, ela é de cor marrom. Se você ainda não decorou isso, comece a decorar. Placa turística, de atrativos turísticos, é de cor marrom. Porque pergunta direta em prova, formato e cor de placa. Indica obras? Sim, foi o que eu falei. Desvios, ok. Eventos temporários? Sim, às vezes não é nenhuma obra, mas está tendo um evento ali, alguma coisa, eles estão desviando o fluxo. Então utiliza ali uma placa temporária, não é definitiva. E a cor dela vai ser laranja. Essa é a resposta. O que uma faixa de pedestres representa no pavimento? Gente, faixa de pedestres é no pavimento. No pavimento quer dizer no chão. Eu nunca vi faixa de pedestre que não fosse no pavimento. Até porque, se ela não estiver no pavimento, no chão, ela não é faixa de pedestres, né? Mas vamos lá, a pergunta está parecendo meio besta demais. Local de estacionamento? Não, que não é para você estacionar. Faixa exclusiva para bicicleta? Não, é para pedestre. Local de prioridade para travessia de pedestres? Ok. Área de carga e descarga? Não. Pergunta ridícula. A resposta letra C, isso aqui não carece de nenhum conhecimento para responder.
Por que não se deve parar sobre a faixa de pedestres? Quando fala parar, obviamente, quem elaborou essa questão está imaginando que você está conduzindo um veículo. Então, vamos lá. Condutor. Por que o condutor de um veículo não pode parar sobre a faixa de pedestre? Porque o pedestre ele pode parar sobre a faixa de pedestre. Se não estiver aberto, com o tempo ele pode parar para pegar uma coisa que caiu no chão, ou conversar com alguém, desde que dentro do tempo do sinal aberto. Fechou, ele tem que sair dali, né? Então aqui esse parar, vamos entender que é para o condutor, tá? Porque aumenta o espaço de estacionamento, quer dizer que se eu não devo parar sobre a faixa de pedestre para aumentar o espaço de estacionamento, não tem nada a ver, né? Se eu parasse sobre o estacionamento, eu evitaria de ocupar áreas de estacionamento. Aí sim aumentaria. Aqui, nada a ver. Totalmente desconexa a pergunta da alternativa. Porque protege pedestre, por que não se deve parar sobre a faixa de pedestre? Porque fazendo isso você protege pedestres. Se eu não paro sobre a faixa, eu protejo os pedestres? Protejo? Não acho que eu protejo, não. Eu acho que se eu parar sobre a faixa, eu vou colocar os pedestres em risco. Agora, se eu não parar sobre a faixa, eu não protejo o pedestre. Não vejo dessa forma, não. Mas vamos lá, deixa isso aqui em aberto. Porque dificulta a travessia, realmente. Se ele parar sobre a faixa de pedestre, vai dificultar a travessia. E é considerado infração de trânsito? É considerado infração de trânsito. Essa é a resposta, né? Porque melhora o fluxo de veículos? Não melhora. Qual o papel dos dispositivos auxiliares? Quando fala de dispositivos auxiliares, é um tipo de sinalização. Exemplo, cones, barreiras, que são aqueles cavaletes, e por aí vai. Qual que é a função, a finalidade desses dispositivos no trânsito? Servir apenas como decoração noturna? Eu quero deixar mais bonito, vou colocar isso lá. Apenas é casca de banana. Onde tem casca de banana, você já sabe, 90% de chance da alternativa ser errada. Substituir completamente as placas verticais. Placa é um tipo de sinalização vertical, então não precisaria constar aqui essa palavra vertical, está aqui desnecessária. Então quer dizer que os dispositivos auxiliares estão aqui para substituir as placas? Não é para substituir placa, não. É para complementar a sinalização realizada pelas placas. Indicar apenas rotas turísticas. Apenas é casca de banana, 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Ajudar a aumentar a segurança, ok? E organizar o trânsito de forma física, ou seja, fisicamente. Essa é a resposta, a letra D de dado. O que significa sinalização cicloviária? Quer dizer, o tipo de sinalização usada em ciclovias ou ciclofaixas, área para bicicletas. Sinalização que proíbe bicicletas na cidade? Não proíbe. Ela regulamenta. Aqui está fora. Indicação de pontos de ônibus? Não estão falando de ônibus, estão falando de bike. Bicicleta. Sinalização que indica espaços reservados para ciclistas. Ok, e aqui ainda trouxe 2 exemplos, né? Ciclovias e ciclofaixas. Essa é a resposta. Se tivesse que chutar numa questão dessa, você poderia usar a técnica do elefantinho, né? Alternativa média, alternativa curta, alternativa longa. Chegou a dobrar a linha, ó. A maior zona, destacadamente a maior zona, é o elefantinho. E onde tem um elefantinho, é 80% de chance dela ser a resposta. Ou dele, né? Do elefantinho ser a resposta. E nesse caso aqui foi. Letra C. Qual é a vantagem de ler o chão na sinalização horizontal? Fala ler o chão, fica feio pra caramba, né? Qual é a vantagem de ler, visualizar a sinalização horizontal? Aí sim, horizontal é aquela que vem no pavimento, no chão. Ler o chão ficou feio, mas dá para entender. É apenas estética. Estética quer dizer para ficar bonito. Urbana quer dizer dentro das cidades. Estética para ficar bonito. Urbana, cidade. Então vamos mudar isso aqui. Apenas para a cidade ficar mais bonita? Não é. Apenas é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. E nesse caso ela é errada. Serve só para pavement design. Pavement design. Isso aqui
tá com cara de que saiu com um erro de digitação. Pavement design, ou seja, design do pavimento. Ficou uma palavra em inglês, duas palavras em inglês aqui. Para ficar mais bonito o pavimento, só por estar em inglês aqui, ainda tem um só aqui que é uma casca de banana, tá fora. Ela está sempre no campo de visão do motorista e orienta condutores. Está no campo de visão dos motoristas? Está. Orienta condutas? Ok. O único problema dessa alternativa é isso aqui, ó. Essas palavras sempre, nunca, jamais, eu chamo de casca de banana. E onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Só que nesse caso não é falsa. Apesar de, no meu entendimento, ela compreender um erro. Porque a sinalização que está no chão, ela não está sempre visível, não. Tem hora que o veículo da frente está sobre a sinalização, você não está vendo. Já aconteceu de eu estar aqui numa pista que tem faixa lateral onde sobem caminhões, numa subida. No chão estava escrito, não, tinha uma seta indicando para o caminhão mudar para a minha faixa. E eu não vi, porque a faixa estava debaixo do caminhão. O motorista do caminhão viu a setinha lá. E quando ele chegou em cima dela, a seta estava debaixo do caminhão. E eu já não vi. Então não é sempre que ela está no campo de visão, não. Quem elaborou essa questão parece que não dirige. Se ele dirigisse, ele não ia dar esse vacilo. Mas apesar desse vacilo aqui, essa alternativa parece ser a certa. Vamos ler o restante aqui, ó. Substitui sinais luminosos em cruzamentos? Não. Nos cruzamentos, o sinal luminoso é o semáforo, né? Semáforo. Não substitui. Pode até complementar. Substituir, não. Então tá fora. Apesar do vacilo aqui de quem elaborou a questão, letra C é a única que serve como resposta.